Seja muito bem-vindo ao segundo e mais profundo episódio da nossa jornada de alinhamento, inteligência e maestria mental aqui no canal O Código Crístico. No episódio anterior, nós rompemos de forma violenta e irrevogável as correntes invisíveis da Matrix tradicional, deciframos a geometria sagrada dos pensamentos, entendemos o conceito transformador da metanoia e aprendemos que a reforma real da nossa história material e espiritual só acontece quando renovamos por completo a configuração interna do nosso subconsciente. Mas hoje, após limparmos o terreno e entendermos o poder avassalador da nossa identidade oculta, nós precisamos dominar a arma mais poderosa, escassa, valiosa e cobiçada do século XXI, a ferramenta secreta que separa os homens comuns que apenas sobrevivem daqueles que estabelecem impérios de transbordo e governam sobre a terra. Nós estamos falando do foco cirúrgico. Nós vamos descer juntos até os bastidores da sua rotina diária, sem máscaras, sem desculpas e sem atalhos, para identificar, expor e destruir os saqueadores de atenção que o sistema instalou estrategicamente ao seu redor, com o único objetivo de manter a sua mente fragmentada, fraca, confusa, exausta e totalmente incapaz de construir um legado próspero e duradouro para a sua descendência. Prepare-se com toda a sua força intelectual e espiritual, porque a mensagem de hoje vai exigir de você a disciplina militar, a postura firme de comando e a precisão milimétrica de um verdadeiro soldado de forças especiais. Vejamos uma das maiores crises invisíveis, silenciosas e devastadoras que afeta a sociedade moderna globalizada, a fragmentação crônica da atenção humana. Nós vivemos na era da hiperconectividade, do imediatismo e do bombardeio implacável de dopamina barata, onde a mente humana é interrompida por notificações de aplicativos a cada 3 segundos, curtidas nas redes sociais, mensagens instantâneas e vídeos curtos de entretenimento vazio que são projetados por engenheiros de software especificamente para prender a sua atenção por 15 segundos antes de te jogar para a próxima distração inútil. O homem comum de mente escassa acorda pela manhã e, antes mesmo de colocar os seus pés no chão, antes de abraçar os seus filhos ou de erguer as suas mãos aos céus para agradecer ao Criador pela dádiva da vida, ele estica o braço com desespero, pega o telefone celular e passa os primeiros e mais nobres 30 minutos do seu dia consumindo a vida perfeita e falsa das subcelebridades, notícias trágicas de violência ou polêmicas políticas vazias que não vão mudar em absolutamente nada a realidade financeira e espiritual da sua casa. O que ele está fazendo, na verdade, nos bastidores da sua biologia e da sua neurociência? Ele está entregando a energia neural mais limpa, criativa, produtiva e nobre do seu cérebro de bandeja para o mercado bilionário da distração alheia. Ele começa o seu dia com a mente cansada, poluída, estressada e sem nenhuma ordem matemática para governar o seu destino. O Código Crístico nos revela com clareza solar que o foco não é apenas uma mera habilidade de produtividade secular, uma dica de organização pessoal ou uma técnica de gerenciamento de tempo para palestras de negócios. O foco é um princípio espiritual inegociável de governo, autoridade, soberania e frutificação no reino de Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus disparou um código de foco cirúrgico avassalador que destrói toda a confusão mental da nossa era, quando disse de forma solene: "A lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso." Na tradução literal e profunda da língua original em que o texto sagrado foi escrito, o grego antigo, a expressão olhos bons significa olhos simples, olhos focados em um único objetivo por vez, olhos puros, alinhados, fixos
e sem nenhuma distração lateral. Jesus estava revelando uma lei imutável da física mental e espiritual. Aquilo em que você coloca a sua atenção concentrada cresce, se expande, se enraiza, se multiplica e ganha luz. Se você espalha os seus olhos para todas as direções ao mesmo tempo, se você tenta tocar 10 projetos de forma amadora, se você ouve conselhos de pessoas fracassadas que nunca construíram um negócio real, e se você pula de galho em galho a cada nova tendência que surge na internet, a sua energia vital se divide até sumir por completo, o seu corpo entra em trevas de confusão mental e os seus maiores sonhos morrem de inanição por falta de profundidade e de raiz. Compreenda a engenharia oculta do sistema. A Matrix odeia e teme o homem focado. Um homem de alta patente, que sabe exatamente quem é no reino de Deus, que blinda a sua rotina diária contra os ruídos externos e trabalha com constância militar na execução do seu propósito de vida, é um homem extremamente perigoso para as estruturas do sistema tradicional deste mundo. Ele não consome entretenimento lixo, ele não gasta o seu dinheiro suado com futilidades materiais apenas para impressionar pessoas que ele nem conhece. Ele não entra em discussões idiotas ou debates políticos inflamados nas caixas de comentários da internet, e ele não pode ser controlado, chantageado ou manipulado pelo medo da escassez. Como o sistema não consegue controlar um homem focado, ele cria o vírus da distração contínua para enfraquecê-lo psicologicamente. Eles querem que você tenha a capacidade de atenção reduzida de um peixinho de aquário, que não consegue se concentrar em uma leitura profunda, na edição de um vídeo longo de alta retenção ou no planejamento estratégico do seu fluxo de caixa por mais de 2 minutos, sem esticar a mão mecanicamente como um viciado para olhar a tela do celular. Se você não governa a sua própria atenção com punho de ferro e disciplina militar, você está sendo governado, escravizado, domado e monetizado pelos criadores de algoritmos do entretenimento do mundo. Observe com atenção o exemplo histórico e bíblico do rei Davi, o maior guerreiro que a nação de Israel já conheceu. Enquanto Davi manteve o seu foco cirúrgico totalmente voltado para a governança do seu território, para a proteção das suas fronteiras, para o treinamento do seu exército de elite e para a validação da aliança espiritual com o Altíssimo, ele foi absolutamente invencível em todos os campos de batalha, derrotou gigantes armados na pedrada, destruiu impérios inimigos inteiros e expandiu as fronteiras da sua nação como nenhum outro líder conseguiu fazer na história. Mas o que aconteceu na trajetória de Davi no dia exato em que ele relaxou a sua disciplina militar, baixou a guarda do seu posicionamento estratégico e perdeu o foco do seu propósito real de governo? O texto sagrado registra com precisão cirúrgica. No tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém, passeando preguiçosamente no terraço do seu palácio. Naquele momento fatal de ociosidade, relaxamento, distração e falta de foco na sua missão principal como rei, ele olhou para o lado errado, viu o que não devia, cedeu à tentação destruidora com Batseba e desencadeou a maior, mais sangrenta e dolorosa crise familiar, militar e política da sua história. A distração cobrou um preço de sangue, lágrimas, mortes e patrimônio na vida de Davi. A distração sempre cobra um preço alto demais na vida do homem que decide baixar a guarda da sua farda mental e negligenciar a sua missão de guerreiro. Para ativar o poder da multiplicação na sua vida financeira e mental, você precisa aprender a construir cercas de proteção militar ao redor da sua mente, da sua rotina de trabalho e do seu lar imediatamente. Limpe a sua mesa física e virtual de tudo o que não serve diretamente para o cumprimento do seu propósito atual. Desative, de forma definitiva, todas as notificações inúteis, alertas de redes sociais e grupos de conversa barulhentos do seu telefone celular.
Defina blocos de tempo fechados de foco profundo, hiperfoco isolado, para produzir os seus roteiros, narrar os seus vídeos, estudar o seu mercado e gerenciar o seu capital, sem permitir nenhuma interrupção externa por 60 ou 90 minutos seguidos. Aprenda a dizer um não violento, firme, seco e definitivo para os convites vazios de amigos que vivem na farra, para as conversas fiadas de parentes que amam a fofoca e para as pessoas pessimistas que tentam injetar dúvidas, inveja e medo na sua alma. O homem próspero é, antes de tudo, um mestre absoluto na arte de dizer não. Ele protege o seu tempo como se fosse o ativo mais valioso e sagrado da Terra, porque ele sabe que o tempo é a moeda democrática que o Criador deu para todos nós plantarmos o nosso transbordo. Se você gasta a sua semente de tempo com distrações baratas, você colherá uma colheita amarga de arrependimentos na velhice. Traga a inteligência crística para a sua mesa de trabalho hoje mesmo. Entenda o que a neurociência moderna chama de resíduo de atenção. Toda vez que você está focado em uma tarefa de alta patente, como a criação do seu canal ou a estrutura do seu negócio, e para por apenas 5 segundos para olhar uma mensagem boba no WhatsApp ou uma curtida no Instagram, o seu cérebro demora até 20 minutos de esforço neural para recuperar o mesmo nível máximo de concentração e fluxo que você estava antes de ser interrompido. Ou seja, você destrói a sua produtividade, o seu AdSense, o seu tempo e a qualidade do seu trabalho por causa de uma distração insignificante de 5 segundos. O homem de mente governante trabalha com a precisão de um cirurgião em plena operação. Quando ele se senta na cadeira para executar o plano, ele blinda o quarto, coloca o seu fone de ouvido, aciona a sua frequência de foco e concentra toda a sua potência cerebral em uma única tarefa até que ela esteja totalmente concluída com o selo de qualidade máxima, ISO 9001. O foco cirúrgico consecutivo força as portas do algoritmo do universo a se abrirem diante de você, porque a constância militar batendo no mesmo ponto todos os dias quebra qualquer tipo de bloqueio, resistência ou barreira da matéria. Você foi desenhado pelo Criador para ter uma mente afiada como uma espada de aço de alta patente, capaz de discernir as melhores oportunidades de negócios e governar com sabedoria geométrica. Para aprofundar a mecânica do hiperfoco, precisamos analisar a reconstrução dos muros de Jerusalém, liderada por Neemias. A cidade estava totalmente destruída, com os seus muros caídos e as suas portas queimadas pelo fogo, deixando o povo exposto à humilhação e aos ataques dos inimigos. Neemias recebeu o chamado para reconstruir os muros em tempo recorde, mas assim que ele colocou as mãos na obra com ordem e capricho, os líderes das regiões vizinhas, Sambalate e Tobias, começaram a zombar, a enviar ameaças e a tentar marcar reuniões para distrair Neemias e parar o trabalho da reconstrução. Eles enviaram mensageiros dizendo: "Vem e congreguemo-nos nas aldeias." Qual foi a resposta de alta patente que Neemias enviou de volta para os seus sabotadores? Ele disparou o código de foco definitivo: "Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, deixando-a eu para ir ter convosco?" Neemias não desceu do muro para discutir com críticos. Ele não perdeu o seu tempo valioso tentando se explicar para quem odiava o seu crescimento. E ele manteve os seus trabalhadores com uma mão na ferramenta de trabalho e a outra mão segurando a espada para proteger o território. Os muros foram reconstruídos em apenas 52 dias, porque houve foco cirúrgico e proteção militar contra as distrações. O seu projeto digital, o seu canal e a sua independência financeira são a grande obra que o Criador colocou nas suas mãos. Não desça do muro para dar ouvidos a Sambalate e Tobias. Não pare a sua produção para responder a críticas vazias.
e mantenha a sua espada da disciplina afiada contra qualquer um que tente paralisar a sua esteira de valor. A biologia do seu cérebro responde a um neurotransmissor chamado dopamina, que é o hormônio da recompensa e da motivação. Quando você consome vídeos curtos, jogos de celular ou notificações de redes sociais, o seu cérebro recebe descargas rápidas e baratas de dopamina sem que você precise fazer nenhum esforço real. Esse mecanismo vicia o seu sistema nervoso e destrói a sua capacidade de focar em atividades de formato longo e denso, que exigem paciência, esforço e trabalho duro, como a construção de um negócio sólido ou a gravação de um documentário de 26 minutos para Smart TV. O sistema utiliza a dopamina barata para domesticar a sua mente e roubar o seu potencial de governo. Para restaurar os seus circuitos neurais, você precisa passar pelo jejum da dopamina barata. Significa cortar as recompensas fáceis da sua rotina, forçar o seu cérebro a sentir o tédio do trabalho concentrado e condicionar a sua mente a receber dopamina apenas quando você concluir uma grande tarefa de valor, quando colocar o seu vídeo no ar, quando bater a sua meta de faturamento ou quando organizar as finanças da sua mesa. Quando você limpa os seus receptores dopaminérgicos, o trabalho pesado passa a ser um prazer e o foco cirúrgico vira o seu estado natural de operação. A física espiritual do reino nos mostra que o foco atrai os recursos na velocidade da luz. Quando o Criador olha para a Terra e enxerga um homem com os olhos simples, totalmente concentrado na execução da sua vocação, ele move as conexões certas, destrava as ideias de milhões e envia a provisão abundante para os celeiros desse homem, porque sabe que ele não vai desperdiçar o recurso com vaidades ou distrações mundanas. Elias não orou por fogo no altar de qualquer maneira. Ele primeiro organizou as pedras com ordem matemática, colocou a lenha na posição correta, sacrificou o novilho com precisão e eliminou todos os profetas de Baal que traziam ruído e confusão para o topo do Monte Carmelo. Só depois que o ambiente estava limpo, focado e totalmente purificado de distrações, é que o fogo do céu caiu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra. O fogo do milagre só cai sobre o altar da organização e do foco. Se a sua rotina for uma bagunça cheia de interrupções, o céu permanece em silêncio. Blinde a sua atmosfera de trabalho a partir deste exato milésimo de segundo. Trate a sua atenção concentrada como o ouro mais precioso que você possui no seu cofre pessoal. Quando você entrar na sua sala ou no seu quarto para produzir os seus materiais, dê uma ordem de comando para o seu ambiente. Avise que você está em horário de guerra e que nenhuma interrupção será tolerada nas próximas horas. O foco militar consecutivo dobra as leis do mercado e força o sistema a te entregar o resultado, porque não existe barreira na matéria que resista à pressão contínua de um homem focado no seu propósito divino. Você foi desenhado pelo Altíssimo para governar sobre a sua mente, dominar a sua rotina, rejeitar as distrações baratas da Matrix e transbordar sabedoria e riqueza para a sua geração. A distração perdeu o direito, o poder e o domínio sobre a sua história diária. Inscreva-se agora mesmo no canal O Código Crístico. Se você quer consolidar o seu lugar nesta mesa de generais de alta patente, deixe o seu gostei histórico para cravar essa frequência de hiperfoco no algoritmo do YouTube. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma engrenagem da nossa esteira de vitória. E prepare-se com coragem de leão, porque o foco cirúrgico do general está oficialmente instalado, ativado, selado e blindado no seu espírito hoje, amanhã e por todas as gerações da sua linhagem. Nós nos vemos no próximo episódio, avançando firmes, com passos pesados e decididos, rumo ao transbordo pleno e absoluto da sua inteligência mental.